Diz assim a palavra do Senhor: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas dentro de mim e me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo que os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catatubas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Queridos, gostaria de começar fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é crise para você? Segunda pergunta: você está passando por algum tipo de crise? Terceira: o mundo está em crise? O texto deixa bem claro. O salmista está falando aqui da sua crise emocional, espiritual, existencial. E nós estamos vivendo dias difíceis. O salmista tinha crise de perseguição também. E nós vivemos o mundo está em crise. O mundo está em crise não simplesmente por causa da pandemia, por causa do vírus, não. Mas o mundo está em crise moral, espiritual, financeira, existencial, moral, política, religiosa. O mundo está em crise. Mas o que fazer para vencer a crise? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os amados nesta noite. O que fazer para vencer a crise? Em primeiro lugar, se eu e você queremos vencer a crise, seja de que ordem for, em primeiro lugar nós precisamos assumir que estamos em crise. É a primeira coisa que temos que fazer para vencer a crise. É assumirmos que temos crise, que temos problemas, que temos adversidade. O salmista está dizendo no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando dizem: o teu Deus onde está? O salmista, homem de Deus, servo do Senhor, mas quando ele está na crise, na adversidade, as pessoas o questionam: mas tu não é crente, onde está o teu Deus? Como é que ele permite você passar por luta, por adversidade? Meu querido, nós estamos vivendo dias assim. As pessoas acham que ser cristão, que ser crente, que servir a Deus é um apóstolo seguro contra problema e dificuldade. Não, eu e você, pelo fato de sermos crentes, não significa que não podemos passar pelas crises. Nós não estamos imunes às crises, nós não estamos imunes à pandemia, nós não estamos imunes a absolutamente nada. Mas o que faz a diferença é que em meio à crise e à adversidade, nós sabemos que Deus está conosco. Então, para você vencer a crise, você precisa assumir que tem a crise, que tem o problema, que tem a adversidade. Muitas vezes as pessoas acham que porque serve a Deus não pode passar por crise. O grande segredo não é passar pela crise. O grande segredo é não permitir que a crise venha avassalar a nossa vida. Qual é a sua crise? Qual é a sua luta? Qual é a sua adversidade? Talvez você está vivendo dias difíceis no seu casamento, na sua família. É crise. Mas para você vencer, você precisa assumir que tem um problema conjugal, que tem um problema com seus filhos, que tem um problema moral, que tem um problema financeiro, que tem um problema espiritual, que tem um problema social. É preciso assumir que tem o problema. Busque saber o que está errado na sua vida. Qual é a sua crise? Seja na vida emocional, espiritual, financeira. Mas a primeira coisa que temos que fazer para vencer a crise é assumir que estamos em crise. Segundo lugar, como vencer a crise? Nunca se esqueça do que Deus já fez por você.
O salmista diz no versículo 4 e 6, olha o que diz o texto. Lembro-me das coisas de dentro de mim, e se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão ao povo que guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de louvor e de alegria, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? E ele começa a falar, e no versículo 6 ele diz, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, no monte de Hermon. Ou seja, o salmista está dizendo, olha, diante da sua luta, da sua crise existencial, ele lembrou do que Deus já havia feito no meio do seu povo, ele lembra do que Deus de milagres, ele lembra de que Deus já havia intervido na sua vida em tempo de crise, em tempo de adversidade. Então, meu amado, se você quer vencer a crise, não se esqueça do que Deus já fez por você e do que Deus é capaz de fazer por você. E um grande problema é que nós temos memória curta, por isso que não vencemos as lutas, por isso que estamos sempre em crise. Eu quero dizer para você, querido, que ainda que eu esteja em crise, você esteja em crise, que nós estejamos em crise, Deus não entra em crise. Então lembre-se disso, quer vencer a crise, lembre do que Deus já fez. E o salmista, ele lembra do que Deus já havia feito na sua vida. O Deus que havia conduzido o seu povo pelo deserto, o Deus que em meio ao deserto providenciou água, providenciou alimento, providenciou todos os meios necessários para que o seu povo fosse um povo vencedor. E não se esqueça jamais do que Deus é capaz de fazer. A Bíblia diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é capaz de fazer. Então, lembre-se disso, para vencer a crise, não apenas assuma que a tem, mas em segundo lugar, não se esqueça do que Deus já fez. Terceiro lugar, para vencer a crise, terceiro lugar, não se render diante dos turbilhões de problemas. Versículo 7, ele diz, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Houve um momento na vida do salmista que ele se sente que os problemas viraram turbilhões de problemas, e era como uma avalanche, como uma onda que passava sobre ele como um rolo compressor para sufocá-lo, para destruí-los, mas ele não se deixa levar pelos problemas. E se você quer vencer a crise, não se renda diante dos problemas. Os problemas vêm, e muitas vezes o diabo, ele pode usar esses problemas para tentar te destruir. Ele pode usar esses problemas para tentar te enfraquecer. Mas eu quero dizer para você que Deus usa os problemas, não é para me envergonhar, para te envergonhar. Ele usa a adversidade para fortalecer a minha fé e fortalecer a sua fé. Enquanto o diabo usa para destruir, o Senhor usa para reconstruir, para construir, para fortalecer. Meu querido, os problemas da tentação, os problemas que vêm sobre a minha vida, problema, tentação, não é para me enfraquecer, é para nos fortalecer. Lembre-se disso. Em meio aos turbilhões de problemas, nós não podemos nos esquecer de que Deus manifesta a sua graça, que Deus manifesta o seu poder. Aí no versículo 8 o salmista diz, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ou seja, ele cria que em meio às adversidades, aos turbilhões de problemas, o Deus de graça e de misericórdia manifestava a sua bondade na vida dele. Então se eu e você queremos vencer a crise, nós precisamos ter essa consciência. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 13, ele diz que não vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, problema, tentação, que vem além das nossas forças, porque Deus é fiel para, juntamente com a luta, com o deserto, com a tentação, prover o escape, a saída, a solução. Então ninguém, nem eu e nem você, entra na vida cristã inocente. Nós sabemos que o próprio Senhor falou em João 16:33, que no mundo nós passaremos por adversidade, por aflições, mas em meio às aflições da vida não perdêssemos o ânimo, porque Ele venceu, nós vamos vencer também. E Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos 8:31-39, ele fala do poder de Deus na vida da igreja, na vida do crente, na vida do servo do Senhor. Quem poderá separar do amor de Deus? Não pode ser luta, tentação, provação, adversidade, nada poderá, porque em Cristo nós somos mais que vencedores.
vencedores, ou seja, eu não entro na luta para vencer, eu já entro na luta mais que vencedor. Então, para vencer a crise, lembre-se desse detalhe, lembre-se que você não pode se render diante da crise. Estamos em crise? Estamos em crise. Essa crise tem avassalado o mundo há 4 meses. Alguns países há mais de 4 meses, no Brasil há 4 meses. Mas nós não podemos nos render diante dela. Em quarto lugar, como vencer a crise? Não permitir que as mesmas nos afastem da presença de Deus. Olha o texto do versículo 1 e 2. O salmista diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Ou seja, mesmo no problema, mesmo na adversidade, mesmo nas perseguições, mesmo no dia das ameaças, ele não permitiu que as mesmas o afastassem da presença de Deus. Amados, as lutas que o salmista passou não foram suficientes para afastá-lo da presença de Deus. As lutas não diminuíram o desejo que ele tinha de buscar a Deus. Ele continuou tendo sede de Deus. Ele continuou buscando a Deus. Ele não permitiu que outras coisas tomassem o lugar de Deus na sua vida. O grande problema é que muitas vezes as pessoas, diante das lutas, das crises, permitem que outras coisas tomem o lugar no coração que é o lugar de Deus. Muitas pessoas, depois que passar essa pandemia, não vão querer voltar para a igreja, ficarem acostumadas dentro de casa. Sabe, elas estão permitindo que a pandemia, que o vírus roube do seu coração, da sua vida, o anseio, o desejo da presença de Deus, a busca pelo Senhor. Muitas pessoas têm perdido a sede de Deus, mas o salmista não permitiu. E aí, é interessante nós observarmos, queridos, que nada disso tira a sede de Deus do coração do salmista. Aí você observa o versículo 5, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo: haja o que houver, nada pode me fazer perder o Senhor de vista. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós temos o rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Desbaracemos de todo o pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor. Não podemos permitir que as crises nos afastem da presença de Deus. Não podemos permitir que as crises diminuam o desejo no meio do teu coração de orar, de ler a palavra, de buscar a Deus. Não podemos. O grande problema é que as pessoas, elas têm permitido e têm se afastado da presença de Deus. Mas, dando continuidade, como eu e você vamos vencer essa crise? O que fazer para vencer a crise? Assumirmos que as temos, nunca esquecer do que Deus já fez, não se render diante dos turbilhões de problemas, não permitir que as mesmas o afastem da presença de Deus. Em quinto lugar, para eu e você, o que fazer para vencer a crise? Ter um coração cheio de esperança em Deus. Veja o que diz o salmista, no versículo 5 e 11. Ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. O salmista, ele enfatiza. Ele tem um diálogo dele para com ele mesmo. Diante da situação, diante da crise, diante das adversidades, ele começa agora a olhar para dentro de si. Muitos questionaram: onde está o teu Deus? E de repente isso traz dúvida no coração, de repente isso pode trazer confusão na mente. Aí ele para e começa a olhar para dentro de si e falar: ô Bira, por que está perturbado? Por que está desanimado? Por que está cabisbaixo? Ei, para! Espera no Senhor. Para vencer a crise é preciso ter um coração cheio de esperança em Deus. Não se vence crise sem esperança. E o coração do salmista, apesar das lutas, está esperançoso. Que ele ia vencer a crise. Que Deus estava acima das crises.
Perceba, ele trava esse diálogo. E ele chega à conclusão que a sua esperança não é vã. A sua esperança no Senhor é algo que poderia e que o ajudaria a vencer as adversidades. Ele vê no Senhor a saída para os problemas. E aí ele fala, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo, eu vou sair dessa. Eu vou vencer essa crise. Eu vou vencer esta adversidade. Eu não vou me render diante das adversidades. Eu vou vencer. Mas é preciso ter esperança no Senhor. O grande problema é que as pessoas estão colocando a esperança no homem, na política, no político. E eu quero dizer para você que a minha e a tua esperança está e vem do Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esse tempo presente, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, querido, o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que seja qual for a minha crise, seja qual for a sua crise, espere no Senhor. Se porventura acabar aqui não é o fim de todas as coisas. O mesmo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, 17 em diante, ele diz, olha, a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial, de onde aguardamos o Salvador. Aqui nessa terra, somos peregrinos, estamos de passagem, não somos moradores daqui. Somos cidadãos da eternidade, do céu, não somos cidadãos terrenos. E nós precisamos ter essa consciência. Então você quer vencer a sua crise? Então tenha esperança no Senhor. Em sexto lugar, o que fazer para vencer a crise? Não murmurar contra o Senhor. Olha o versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim. Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Para vencer a crise, você precisa entender que não pode murmurar contra Deus. Porque hei de andar eu lamentando. O salmista está dizendo, eu não tenho razão nenhuma para lamentar. As lutas, os desertos fazem parte da caminhada cristã. Ele diz para ele mesmo, porque hei de andar eu lamentando? Por causa das perseguições? Por causa dos desertos, das lutas? Por causa da crise? Sabe por que ele fala isso, queridos? Porque ele sabia que dos seus inimigos o Senhor cuidava. Jeremias 20:11. Aquele que se levantar, eis que o Senhor está à minha frente, como um valente guerreiro. E ai de que se levantar. O salmista tinha consciência de que a guerra era do Senhor, que a causa era do Senhor e que o Senhor entregaria seus inimigos nas suas mãos. Por que de andar lamentando, reclamando? Por quê? Porque está batida, não há necessidade. E nós não temos razão nenhuma para murmurarmos. Nós não temos razão nenhuma para reclamarmos. A murmuração só tem uma explicação: pecado contra o Senhor. Pecado contra o Senhor. Talvez você, querido, que está em casa, esteja em pecado contra o Senhor, porque está murmurando, reclamando de Deus. E Deus tem providenciado todos os meios necessários para o seu bem-estar e para o meu bem-estar. E a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Nós precisamos entender, ter um coração grato ao Senhor, que nesta caminhada nós não estamos caminhando só. E por último, o que fazer para vencer a crise? Clamar ao Deus que tudo pode. Para eu e você vencermos a crise, precisamos clamar ao Senhor. E ele diz no versículo 8, uma oração ao Deus da minha vida. No tempo de crise, pare de reclamar e clame ao Senhor. Na luta, na dor, não permitas que você seja dominado pela crise, dominado pelo problema. Lembre-se que Deus é poderoso
para te dar força para vencer o problema, para vencer a adversidade, para vencer os desertos da vida. Não há necessidade. Digo ao Deus, a minha rocha. Ele tinha o Senhor como a sua rocha, como o seu porto seguro, como a sua fortaleza. Então, queridos, se nós queremos vencer a crise, se nós queremos vencer as adversidades, se nós queremos vencer as lutas, nós precisamos clamar ao Deus que tudo pode. O grande problema é que ao invés de clamar a Deus, as pessoas estão murmurando, reclamando. E o salmista, no Salmo 120, versículo 1, ele diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então esse é o momento de nós clamarmos, de nós pedirmos ao Senhor. Se você quer vencer a crise, se você quer vencer as adversidades, se você quer passar essa pandemia vitorioso, então você tem que fazer o que para vencer a crise? Assuma que tem problemas e busca ao Senhor. Lembre-se, nunca esqueça do que Deus já fez e do que Ele pode fazer. Não se renda diante dos turbilhões de problemas. Não permitas que os mesmos te afastem da presença de Deus. Tenha um coração cheio de esperança em Deus. Não murmure contra o Senhor e clame ao Deus que tudo pode. E concluo esta palavra citando o salmista, quando ele diz assim, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não permitirá que eu titubie nem para a direita e nem para a esquerda, porque Ele é quem me guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. É o Deus que vigia de dia e de noite, está sempre atento à minha vida e à tua vida. É Ele quem dá ordem aos seus anjos para me guardar e para guardar a você. Sombra nenhuma vai nos perturbar, nem a seta de noite, nem a seta que voa de dia. Ele vai nos proteger e vai nos guardar. O sol não vai nos molestar. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Ele é quem vai nos guardar de todo mal. Guardará a minha alma e a tua alma, a minha saída e a minha chegada. Esse é o Deus que cuida de nós em tempos de bonança ou em tempos de crise. É o Deus que nunca abandonou os seus filhos. Oremos. Amado Deus, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida. E nesse momento, Deus, te clamamos. Ajude-nos a vencer a crise. Não permitas, ó Deus, que diante desta crise venhamos nos render diante dela, mas nos rendermos diante do Senhor. Não permitas que o teu povo venha, ó Pai, desanimar, mas que o teu povo possa olhar para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor. Levanta o teu povo, renova o teu povo, restaura o teu povo, ó Deus, e traz um renovo ao coração do teu povo no nome de Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Meu Pai, intervenha de maneira sobrenatural e aviva a tua obra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.